Alguns já fizeram isso aqui, abraçando uns aos outros. Todos nós precisamos de um abraço. Às vezes nós cantamos, adoramos, dizendo: Senhor, abraça-me. E a forma dele nos abraçar através daquele que é igualzinho a mim, criado em imagem e semelhança. Se você sentir liberdade de abraçar de frente, abraça de frente. Aquele abraço afetuoso, aquele abraço que só a noiva pode fazer. A igreja dele morreu por ela. Vai ter um encontro triunfal dessa noiva. Vai ter esse encontro triunfal com a noiva. E vamos celebrar um grande banquete. Esse banquete, que diz a palavra de Deus, que nem olhos viram, nem jamais penetrou em coração humano, que ele tem preparado para aqueles que o amam. Oh Senhor, envolva-nos de uma forma sobrenatural nesta manhã. A tua presença é real neste lugar. Eu oro, Pai, aumenta a tua presença. Aumenta a tua presença. Oh, Espírito Santo, envolva-nos nesses braços afetuosos. Talvez não temos nada para falar, mas podemos sentir que aquilo que nos une é muito maior que aquilo que nos divide e nos separa. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, tens total liberdade neste lugar. Tens total liberdade neste lugar. Faz aquilo que lhe apraz. Faz tudo aquilo que o Senhor já planejou para esta manhã. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Se você tem a oportunidade e a liberdade de aplaudi-lo, vamos aplaudi-lo, porque só ele é digno. Só ele é digno. Aleluia. Vamos assentar, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Que privilégio, né, queridos? Nós podemos estar em pleno carnaval e nós aqui no espiritual, né? Celebrando a presença do Senhor. E esse é um privilégio que só a igreja tem. E muitas vezes nós não damos a devida importância para esse privilégio que temos. O privilégio de celebrarmos o único Deus, abraçarmos, dançarmos, celebrarmos, tributarmos glória, honra e louvor a Ele, o único digno de toda glória, de toda honra. Ele é digno mesmo. Queridos, nessa manhã quero dividir com vocês algo que já faz algum tempo que o Espírito de Deus vem ministrar no meu coração. Já faz alguns meses, na realidade, quase um ano.
E eu tenho assim, me deliciado, porque a palavra de Deus, ela é assim, não tem fim. Cada vez que a gente se detém, muitas vezes no mesmo texto, a gente lê, estuda, busca a direção do Espírito, o Senhor vai acrescentando, vai trazendo outros textos, vai trazendo muitas vezes vai trazendo experiências, e a gente vai agregando. Então, essa palavra, queridos, eu tive a oportunidade de ministrar algumas vezes, mas sempre o Senhor trazendo coisas novas e aplicações novas. E isso é muito bom. Achei uma fraldinha. Glória a Deus por isso. Queridos, quando nós lemos aqui no Salmo 137, nós vamos dar uma passeadinha em alguns textos. E eu quero dividir com vocês aqui no Salmo 137 uma situação que hoje a Igreja do Senhor tem vivido, que é a realidade, queridos, de nós estarmos vivendo uma situação muito delicada, que é muitas vezes nós tendo cânticos de louvor, mas cativos. Nós tendo cânticos de adoração e de muitas vezes de liberdade, mas quantas e quantas pessoas que estão cativas. E esse Deus a quem nós servimos é esse Deus que tem o maior interesse de que nós possamos experimentar a verdadeira liberdade, a liberdade total, de longe de qualquer cativeiro. E aqui nós temos um exemplo, queridos, de Israel. Veja aqui em 137, versículo 1, diz: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Veja aqui esse texto em comparativo aqui a Ezequiel. Veja só, marque o seu dedo no Salmo 137. E quando nós olhamos aqui Ezequiel, veja que diferença. Ezequiel capítulo 1, olha que contraste. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diz: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Tem duas situações na nossa vida: ou nós vamos ter saudade, ou nós vamos viver tendo visões de Deus. São duas situações completamente distintas. Ou nós vamos ter a nossa vida e levar a nossa vida tendo saudade talvez daquilo que nós experimentamos, tendo saudade talvez daquele primeiro amor, daquele início, daquele fogo, das experiências. Ou nós vamos viver assim saudosistas, ou nós mesmo em cativos ainda vamos ter visões de Deus. Ou nós vamos ter visão de Deus, ou nós vamos ser pessoas extremamente saudosistas, lembrando de Sião e aquilo que acontecia, saudade da pátria original. E essa tem sido a realidade de muitas pessoas hoje nos nossos dias. Pessoas que com você conversa e 5 minutinhos, 10 minutinhos, a pessoa começa a dizer: eu fiz isso, fiz aquilo, eu já fui isso, já fui aquilo outro, já andei com não sei quem, já fiz aquilo outro. Mas hoje a pessoa não vive nem 10% do que já experimentou. Ou nós vamos ter a nossa vida vivendo visões de Deus, o céu se abrindo, e nós temos a liberdade de ter essas visões de Deus, visões proféticas, visões do futuro, visões de libertação, visões de restauração, visões de transformação. Essas são duas coisas muito importantes, querido. E eu vejo que essa é uma situação que hoje nós lidamos. Eu digo nós do Ministério Clínica da Alma, já faz mais ou menos 15 anos que nós estamos caminhando nessa estrada, trabalhando com restauração de muitas pessoas pela graça do Senhor, muitos líderes, famílias de líderes, pela bondade do Pai, tão somente isso, só pela bondade. E eu quero dizer, queridos, que nós temos visto essa realidade de pessoas que não estão tendo visões de Deus, e estão cativas e não conseguem viver a verdadeira liberdade que o Espírito de Deus, ou seja, que o próprio Senhor prometeu para nós. E isso, queridos, tem sido um engano, isso tem sido um engodo, uma realidade de tantas pessoas.
E eu quero, queridos, trazer nesta manhã, que essa é apenas uma introdução, trazer para todos nós uma realidade na minha própria vida, e que é na sua vida também, para que os olhos do nosso coração sejam abertos. Sabe, queridos, hoje nós temos errado tanto, temos tomado tantas decisões erradas, tantas escolhas erradas na nossa vida, fruto do que? De uma cegueira do nosso coração. Nosso coração tem estado e andado cego porque nós não estamos conseguindo ter as visões de Deus. E essa, queridos, é a principal, talvez a mais difícil cura que pode acontecer na vida de alguém: sermos curados de nós mesmos. Essa é a pior cura. Essa cura não é aquela, sai em nome de Jesus, ou você ministra uma oração de cura, receba a cura, e agora você está livre. Não. Essa é aquela que a gente se depara com o nosso espelho, e a gente olha e percebe todas as nossas debilidades, a gente percebe as nossas fraquezas, aquelas horas que nós estamos mais angustiados, quando passamos pelo deserto do nosso interior, onde começa a aflorar aquelas situações do velho homem, quando nós estamos assim sendo oprimidos, temos que tomar decisões. Quantas vezes, eu digo isso de mim mesmo, quantas vezes eu acabo tomando decisões precipitadas apenas para eu me livrar daquela situação, ficar livre daquela coisa que está me oprimindo, aquela coisa que está, sabe, muitas vezes trazendo um jugo sobre os meus ombros, e eu não estou dando conta de resolver. E para que nós possamos olhar isso, queridos, eu quero que você abra aí comigo o texto de Lucas, e aqui nós vamos estudar dois textos muito conhecidos, e também todos os irmãos aqui já pregaram, aqueles meus colegas que estão aqui. Lucas, no capítulo 18, Lucas 18, e nós vamos ler aqui o texto da cura do cego de Jericó. Talvez você já ouviu muito sobre isso, mas uma aplicação um pouco diferente. Lucas 18, do verso 35 até o verso 43. Na minha Bíblia, versão revista atualizada, está assim: aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então passou Jesus e mandou que lhe trouxesse. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Glória a Deus. Vejam, queridos, aqui nós temos uma situação e uma realidade tão importante, um texto tão rico, tão vivo das Escrituras, onde o Senhor está chegando em Jericó. Diz o texto que estava na entrada de Jericó, antes de entrar dentro dos portais, dos pórticos de Jericó, e tinha então esse cego, que vivia à margem do caminho, que vivia completamente à margem. E aqui esse homem, que era cego, dependente de outras pessoas, ele começa a ouvir um barulho de multidão chegando, e diz aqui o texto que é um tropel, muitas pessoas caminhando, burburinho, e ele pergunta: o que está acontecendo? Ele diz: olha, é Jesus de Nazaré, é Jesus o Nazareno que está passando aí. E imediatamente ele começou a gritar e começou a chamar a atenção. Veja, eu quero que você preste muita atenção, e dentro do possível você não se movimentasse,
que quando você começa a se movimentar, tira a atenção dos outros. Eu sei que está calor, está quente, e eu assim que transpiro demais, sinto muito. Então se você não se movimentar, vai ser ótimo, para não tirar a atenção dos demais. Veja só, esse homem que estava à beira do caminho, ele começou a gritar, a chamar, e gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantas pessoas, queridos, quantas e quantas pessoas que hoje estão vivendo à margem do caminho? Quantas pessoas cegas, quantas pessoas dependentes uns dos outros estão vivendo à beira do caminho? Veja que a reação imediata do cego aqui, Bartimeu, ele começou a gritar e chamar a atenção do Senhor Jesus. Veja, queridos, uma coisa importante aqui: hoje nós temos um universo incrível de pessoas que já estiveram sentadas aos nossos lados aqui. Hoje eu não me preocupo, não é que eu não me preocupo, mas assim, o foco do Ministério Clínica da Alma é trabalhar com aquelas pessoas que já estiveram e hoje não estão. Por quê? Várias situações, decepções, pecados, ou seja, problemas relacionados com líderes. São tantas pessoas que já estiveram e hoje ficaram cegas. Por quê? Não sei. São tantas situações, graças a Deus, são tantas situações que levam as pessoas a permitir que os olhos dos seus corações fiquem cegos. Mas esse homem, quando ele ouviu falar desse barulho que estava chegando, Jesus o Nazareno, ele começou a gritar, ele começou a chamar a atenção. Grave uma coisa aí: todas as vezes que você decidir andar próximo de Jesus, sempre vai ter gente para te opor, sempre vai ter multidão, sempre vão existir multidões que vão tentar travar você, vão tentar impedir você de avançar. Eu não sei, pode ser multidão de dúvidas, pode ser multidão de vozes, de conselhos, muitas vezes pode ser dentro do seu próprio lar, uma multidão de conselhos: não vai não, você não tem condições. Quem? Você? Desiste. Tem esse projeto? Não, você não tem condições nenhuma. Talvez muitos aqui ouviram desde pequeno que nunca daria nada, em nada, não faria nada muito bem, que seu casamento não seria bem, não seria bom, ou seja, que você seria uma pessoa frustrada, que nunca conseguiria avançar na vida. Ou seja, a multidão sempre vai existir. Agora, qual foi a reação desse homem? Começou a gritar mais. A multidão dizia: cala a boca, não incomoda. Qual foi a reação dele diante da multidão? Começou a gritar mais: Jesus! Jesus! E gritava, e gritava. E aí Jesus para. E aí Jesus manda chamar esse homem: tragam ele aqui. E aí ele faz a pergunta mais tremenda para todos nós: o que você quer que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. E só pode tornar a ver quem um dia já viu. Eu quero voltar a enxergar. O que aconteceu com o senhor? A Bíblia não diz se ele teve uma doença na infância. A Bíblia não diz se alguém tacou os 2 dedão no olho dele, ele ficou cego. A Bíblia não fala. Só diz que um dia esse homem já viu. E ele diz: eu que eu torne a ver. Ele já teve a experiência de ver uma vez. Eu não sei o que ele viu. Talvez a experiência da vida dele, de enxergar, tocar, apalpar as pessoas, poder estar próximo das pessoas, sentir as pessoas. Mas eu quero dizer, queridos, aqui, trazendo para um contexto mais contemporâneo nas nossas vidas, para que os olhos, queridos, da nossa alma possam ser abertos. Quantas pessoas que estão vivendo e se contentando com as migalhas que estão recebendo à beira do caminho? Quantas pessoas que estão se alimentando com migalhas, ou seja, doações que as pessoas dão, vivendo à beira do caminho? Ou seja, homens e mulheres que talvez um dia estiveram no nosso meio, mas o que aconteceu eu não sei, mas os olhos da sua alma foram
fechados, insensibilizados. O coração se tornou insensível. A presença, o toque, a paixão, aquele fogo inicial do primeiro amor, o início de tudo, aquela paixão que eu lembro quando eu converti há muitos anos atrás. Eu queria que todo mundo convertesse, queria falar para todo mundo, queria falar para todos que eu tinha agora um novo amor. Amor que ia além do amor com a minha namorada, aos meus pais. Mas esse coração ficou cego, perdeu aquele fogo inicial, perdeu aquela paixão, ficamos maceteados, ficamos com o pé atrás nos nossos relacionamentos, ficamos julgando as pessoas pela simples aparência, começamos a questionar: será que está falando a verdade, será que está falando mentira? Marque aí com o seu dedo nesse texto de Lucas. Nós vamos voltar para ele. Agora pule para Marcos, por favor, junto comigo. Marcos, no capítulo 10, nós temos a mesma descrição desse tema. 10, do versículo 46 até o 52. Agora numa visão de Marcos. Ali nós temos uma abordagem de Lucas, que era muito imediatista, médico, visão assim mais de curas. Aqui nós temos Marcos escrevendo e dizendo assim, no versículo 46 até o 52 diz: e foram para Jericó. Quando eles saíram de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E no 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E os 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Esses dois versículos, o 49 e o 50, que não tem lá em Lucas. E aqui são dois versículos-chave dentro dessa compreensão, dessa ministração. Veja, Jesus parou e disse: chamai. E quem foi chamá-lo disse três coisas chaves aqui para a nossa vida. Primeiro disse assim para ele: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Isso aqui é chave para qualquer coisa na nossa vida. Ele diz: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Queridos, para qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos nos dispor, nos levantar muitas vezes da nossa letargia, muitas vezes, sabe aquela visão de: ai, coitadinho de mim, coitadinho, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Nós precisamos nos levantar. E a terceira coisa, todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Ele te chama. Ele te chama. Ele te chama. Ele te chama. Ele nos chama para cumprirmos um chamamento, um propósito, um sonho, desde a fundação do mundo. Tem bom ânimo. O que você precisa fazer? Te levanta, sai dessa posição de querer que as pessoas venham até você. Levanta, vai até elas, toma iniciativa, põe a mão no arado. Tem bom ânimo. E a terceira coisa, aliás, o versículo 50 diz: lançando de si a capa. Que capa é essa? Capa que o mendigo usava. Capa que a grande maioria daqueles que eram considerados deficientes tinham que usar. E por isso que eles viviam à margem da estrada, porque eram pessoas dependentes, precisavam ser levados, serem trazidos. E diz o texto que ele se levanta de pronto e lança essa capa para longe. Que capa é essa, queridos? A capa de depender dos outros para ser levado, para ser trazido. Quantas pessoas que já conhecem
o Evangelho, já tomaram uma decisão pelo Senhor, já experimentaram coisas tremendas do Senhor, mas ainda são dependentes e se fazem ser dependentes. São pessoas que precisam, sabe, daquele sentimento que o alimenta, da autocomiseração, do coitadinho, do coitadinha, que manipula as emoções dos outros para que as pessoas façam aquilo que ele quer ou ela quer. Pessoas que precisam, sabe, ser talvez dotado, precisam estar sempre nos lugares de destaque. Usa aquela capa. A capa das pessoas, dos bebês espirituais. A capa daqueles que precisam ser, ai, tadinho dele, coitadinho dela. Não vem na igreja e aí fica esperando as pessoas ligarem. Ah, por que você não veio? Hoje não dá. Aquelas coisas assim que às vezes dá nos dedos dos pastores. Hoje eu não estava muito bem. Sempre está ligando. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não amadurece. São bebês espirituais. Tem idade cronológica de homens e mulheres adultos, mas emocionalmente são bebês, espiritualmente também. Quantas pessoas que pararam no tempo, quantas pessoas que hoje têm 30, 40, 50 anos de idade, mas as suas emoções ficaram estacionadas nos 14, nos 13, nos 12. A gente lida com isso todo dia. Todo dia. E são pessoas que mantêm e precisam da capa para poder ser paparicado, para que o seu ego seja massageado, que se sinta importante, buscando valorização dos homens. Agora, quando nós ficamos no texto de Lucas, o Senhor pergunta a ele: o que você quer que eu te faça, Senhor, que eu torne a ver? Ele diz que imediatamente seus olhos foram abertos. Imediatamente. Imediatamente assim. E uma coisa tão tremenda, imediatamente ele é curado e imediatamente ele começa a seguir Jesus, porque esse era o chamado, esse era o chamamento para ele, ser curado e seguir o Mestre. Graças a Deus que esse cego, esse Bartimeu, ele se dispôs, ele se levantou num bate-pronto e lançou a capa longe. Graças a Deus que ele estava cego, nem viu onde a capa caiu. Talvez você poderia ser tentado a pegar a capa de novo, agora enxergando, mas usando a capa de coitadinho, de autocomiseração. E eu vejo, queridos, essa realidade nas nossas vidas muito forte. Deixa eu dizer para vocês aqui, Jesus estava já no final do seu ministério. Aqui praticamente, alguns dizem que era a última semana de Jesus. Então, a sua reputação, as notícias da época, né, os jornais, os blogs, né, já estavam ali a todo vapor dizendo que Jesus fazia e acontecia. Então, obviamente que afluía muitas pessoas para ver e admirá-lo e ver o seu ministério, o seu poder sendo manifesto na cura de muitas pessoas. Agora aqui, queridos, nós precisamos fazer um paralelo. Quando nós nos propomos ser curados de nós mesmos, nós temos que fazer um paralelo com outro texto, que é justamente sobre Zaqueu, imediatamente no capítulo 19, porque esses duas peças aqui históricas, ou seja, desses textos, eles se complementam, eles se cruzam, e todos nós aqui, nós passamos por essa realidade de sermos curados de nós mesmos. Nós temos que olhar para Bartimeu e consequentemente para Zaqueu. Veja aí a partir do versículo 1 do capítulo 19 de Lucas, diz: entrando em Jericó, lembra? Jesus estava chegando na cidade e se deparou com Bartimeu. Aí acontece a cura, ele entra dentro da cidade agora. Então, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa.
Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veja, queridos, que texto tão lindo. Agora Jesus entrou em Jericó, e como eu falei, Jesus estava aqui no final do seu ministério. E aí Zaqueu, ou seja, que era um homem temido, ele era o chefão da cobrança de impostos, era ele que determinava, estabelecia, ou seja, os valores dos impostos a serem cobrados diante das pessoas. Aqui ele também queria conhecer Jesus, ele queria também ver, por ser um homem muito rico, por ser um homem muito poderoso, ou seja, ele queria ter esse contato e ver Jesus passar por ali. E aí diz o texto que ele se depara com uma situação que Bartimeu também se deparou. Qual foi? Multidão. Zaqueu se depara com uma multidão. E qual foi a reação de Zaqueu diante da multidão? Ele enfrenta a multidão? Não. Ele não enfrenta a multidão. Ele busca um subterfúgio. Ou seja, Zaqueu se deparou com a sua própria pequenez. Diz alguns comentaristas bíblicos que ele chegava a nível de ser considerado um anão para aquela época. E aí, queridos, ele se depara com multidão. Mais uma vez ele tem uma multidão e ele simplesmente não consegue enfrentar a sua própria fraqueza, a sua pequenez. Queridos, todas as vezes que nós precisamos enfrentar as nossas debilidades, nós sempre vamos agir da dinâmica da compensação, como se nós funcionássemos como uma balança. Tudo aquilo que eu tenho de menos, eu vou compensar com alguma coisa para tentar suprir aquilo que eu tenho de menos. Então eu vou colocar um peso nesse outro lado para tentar suprir. Então, se eu tenho alguns problemas na área do caráter, então eu vou tentar compensar a questão do caráter, talvez tendo bens, usar roupas de marca ou qualquer outra coisa para tentar suprimir. Por exemplo, se eu tive problema relacional com o pai, se eu sou uma mulher, a tendência natural é de buscar uma compensação em cima disso, ou ter muitos relacionamentos, ou abominar a figura masculina, ou ter são pessoas que vão ter muitos pares de sapato, porque essa é uma perspectiva psicológica. Normalmente as mulheres que tiveram problemas relacionais com os pais vão ter, com o pai, especificamente o homem, vão ter muitos pares de sapato. E aí foi a pergunta que muitos querem fazer, eu também fiz. Por quê? Porque sapatos, pés, dá uma realidade de segurança. Em termos de sapatos e variedade de sapatos, dá uma falsa realidade de uma falsa segurança. E isso é uma realidade muito grande. Todas as pessoas, talvez você conheça, ou nós já tratamos e trabalhamos, são pessoas, mulheres que tiveram grandes problemas com a figura paterna, ou tiveram muitas carências e necessidades na sua infância. A tendência natural é de partir para essa falsa segurança. Zaqueu, ele buscou um subterfúgio, ele buscou uma árvore onde ele pudesse se sentir maior e superior até aquelas pessoas que estavam ali na multidão para assistir ou para ver Jesus. Ou seja, ele busca um subterfúgio, ele enfrenta a sua própria pequenez. E todas as vezes, quando nós temos que enfrentar as nossas debilidades, queridos, a tendência natural é de nós tentarmos suprimir isso, colocando uma outra coisa para compensar. E aí nós temos tantos distúrbios, nós temos tantas situações delicadas que a gente lida e trata todos os dias, não é? Então aqui nós temos um problema seríssimo, onde esse homem que tinha dinheiro, ele tinha poder, mas ele tinha que lidar com a sua pequenez, ele tinha que lidar com as suas debilidades, como todos nós. Podemos ter várias coisas,
mas existe dentro do nosso coração situações que precisam ser tratadas. E uma delas, a principal que eu estou trazendo nessa manhã para você, meu irmão, minha irmã, é essa cegueira dos nossos olhos, da nossa alma. E aqui nós vamos entender um pouquinho mais com Zaqueu. Ou seja, Jesus está passando, ele sobe nessa água, e quem se oferece, ou seja, quem diz para ele descer desse falso lugar de se sentir maior, superior às pessoas, é o próprio Senhor Jesus. E diz para ele: desce daí depressa, você está escolhendo e buscando uma muleta para você se apoiar. Quantas pessoas estão se apoiando em muletas? Como Bartimeu, que tinha sua capa, ou seja, muitas vezes a sua cegueira. Quantas vezes nós estamos usando muletas para trazer uma falsa segurança, e na realidade o que o Senhor quer fazer nesta manhã é quebrar essas muletas todas da nossa vida, é arrancar todas essas falsas seguranças, e para que nós possamos hoje, nesta manhã, estarmos com os nossos corações fitos nele, que é autor e consumador da nossa fé, que tem poder para suprir cada uma das nossas necessidades, tanto materiais como emocionais, psicológicas e espirituais. Ele tem esse poder. E quando nós encaramos as Escrituras dessa forma, nós podemos perceber que através do seu Espírito, ele vem, queridos, de uma forma tremenda e sublime, e vai nos convencendo desses falsos lugares que nós assumimos. Quantas vezes, queridos, nós como líderes que somos, tantos líderes que tem aqui, quantas vezes nós tomamos decisões firmadas, muitas vezes nas feridas que nós temos na nossa alma, e o nosso coração está cego, não está alicerçado com os olhos do Senhor, e Ele quer fazer isso nessa manhã. Veja, olha que coisa tremenda. Diz o texto no 19, versículo 6, que ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Agora, no versículo 8, entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Presta atenção nisso aqui, queridos, que eu estou falando. O que aconteceu ali? Nós não sabemos. A única coisa que a palavra de Deus diz, que Jesus entra na casa de Zaqueu e vai cear com Zaqueu. E aqui eles estão ceando. E nesse encontro de cear, de comer junto, os olhos de Zaqueu foram abertos. Ninguém consegue ser a mesma pessoa depois de estar na presença de Jesus. Ninguém consegue mais ser o mesmo. E diz o texto que os olhos de Zaqueu foram abertos. Qual foi a atitude aqui, querido, de Zaqueu, diante daquilo que ele recebeu do Senhor? Ele diz: eu resolvo dar a metade de tudo que eu tenho. Queridos, nesse cear, os olhos do coração de Zaqueu foram abertos. Até então era um homem rico, possuidor de muitos bens e temido diante da sociedade. Diz o texto que ele era chefão, ricaço. Os olhos do seu coração foram abertos e de repente ele percebeu que tinha pobres. Até então era um homem que não estava nem aí. Mas agora os olhos da sua alma foram abertos e ele percebeu que tem pessoas carentes, tem pessoas necessitadas, que tem pobres que moram aqui perto da minha casa e nunca tinha notado. E diz o texto que a reação dele diz: eu dou a metade de tudo que eu tenho. Queridos, quantas pessoas do nosso convívio ainda estão em cima da árvore esperando Jesus passar? Olha, certo, Jesus vai passar aqui. Estão lá, muitas vezes num lugar mais alto, para se sentir talvez mais poderoso ainda, aguardando Jesus passar, só que Jesus já passou. O que eu quero falar aqui, queridos? A espiritualidade falsa. Uma falsa espiritualidade. Não é a espiritualidade que vem do trono do Senhor, que vem das entranhas. Veja, queridos, esse homem, ele foi impactado por esse convite de Jesus, que entrou na casa dele juntamente com os seus discípulos, que entraram numa casa rica e disseram: nós viemos cear com você.
E esse homem é impactado pelo amor do Senhor, e ali naquele momento de estar ceando com o Senhor Jesus, que os seus olhos foram abertos. Nós temos ainda outro texto dos dois discípulos que estavam andando pelo caminho de Emaús, só depois que sentaram, e quando foi feito o partir do pão, os olhos deles se abriram, e eles disseram: é mestre. Nós temos o exemplo ali de Maria Madalena, que ficou ali no túmulo chorando, e pensou que era o jardineiro, perguntou: você viu onde é que colocaram o meu mestre? E quando ele diz Maria, ela diz Rabone. Os olhos dela se abriram. Aqui nós estamos falando de um homem que era odiado pela sociedade, e teve uma experiência com o Senhor Jesus, e os seus olhos se abriram. Não esses naturais, mas do coração, o olhar da compaixão, os olhos, sabe, da empatia, os olhos de sentir a dor de quem está sofrendo, de olhar e dizer: meu Deus, quantas pessoas que não conhecem o Senhor, e esse desejo de se dar. Agora olha que coisa incrível, queridos, quando nós cruzamos esses dois textos de Bartimeu e Zaqueu, quando ele diz: Senhor, eu decido hoje dar metade de tudo que eu tenho aos pobres. Quem foi beneficiado com isso? Bartimeu, que era pobre. Ou seja, a cura de Zaqueu abençoou Bartimeu. A cura de Bartimeu fez ele seguir o Senhor. Você está conseguindo compreender isso, queridos? Eu estou querendo dizer que daquele mais pobre, cego e nu, que andava às margens do caminho, aquele que está sentado nos lugares mais ricos e talvez mais abundantes materialmente, ambos podem estar cegos nos seus olhos da alma, do seu coração. E quando Jesus entra na história, muda tudo. Ou seja, quando, queridos, Zaqueu foi curado da sua cegueira, ou seja, ele disse: eu dou metade de tudo que eu tenho para quem? Para os pobres. Eu quero dizer para você nessa manhã, existe uma riqueza dentro de você, dentro de mim. Existe uma riqueza que precisa ser dividida com outros, não é só para você. E ainda, se eu prejudiquei, Senhor, eu vou dar 4 vezes mais. Ou seja, tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor, para ser dividido. Esse é o grande paradigma da palavra de Deus. Quando eu não tenho, é aí que eu tenho. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. São os paradigmas da palavra. Ou seja, eu sou rico não é para reter, é para dar. Quanto mais eu dou, mais eu vou receber. Quanto mais eu tenho, mais eu dou, mais se multiplica. E ele não conseguia entender isso. Ele achava que ser o maioral, o chefão, ele podia acumular essas riquezas. Mas nada que cear com Jesus mudasse a história. E mudou a história. Quero dizer para você nessa manhã que o Senhor quer abrir os olhos do seu coração. Talvez você não consegue ainda alcançar a extensão do tesouro que está dentro de você. Quando os olhos do seu coração forem abertos, existe uma riqueza incrível que não é para você, é para multiplicar, é para abençoar. Deixa eu dizer uma coisa aqui, os meus amados colegas, e para mim. Se os olhos do nosso coração, como pastores, não forem abertos, o nosso ministério pode simplesmente destruir o nosso chamado. Vou repetir. Se os olhos do nosso coração não forem abertos, o nosso ministério pode destruir o nosso chamado. E tem uma coisa que eu e você, nós vamos ser cobrados diante de Deus. O que você fez com o que eu te dei? O Senhor Jesus não nos deu um ministério, Ele nos deu um chamado. É o nosso talento. Aleluia! Isso aí eu e você vamos ter que prestar conta. E eu tenho lidado, e nós temos lidado com o ministério. Vários líderes, pastores, que o ministério cresceu tanto, que sufocou o seu chamado. E eu perguntei, eu sempre pergunto isso para todos: e o seu chamado? Você foi chamado para quê?
Quando eu tinha não sei quantos anos de idade, e conta a história do chamado. Mas você não está fazendo nada parecido do chamado. Pois é, pastor, mas uma coisa foi vindo, aí veio outra, e a gente sente assim, sabe, empolgado, vai fazendo, e vê resultados, e aí sufoca, né? Sufoca. Mas, se os olhos do seu coração forem abertos, o teu chamado pode curar o teu ministério. Se os olhos do meu coração e o seu coração forem abertos, esse chamado restaurado, ele pode curar o ministério ser alinhado novamente no propósito original de Deus. Eu não sei para que Deus te chamou. Eu sei que tem pessoas muito talentosas que fazem muitas coisas, mas eu sempre questiono: você está fazendo aquilo pelo qual o Senhor te chamou? Eu e você vamos ser cobrados disso. Qual é o teu chamado? Permita que o Senhor abra os olhos do seu coração hoje. Existe um tesouro guardado aí, que precisa ser, liberado. Talvez você tenha sido sufocado pela multidão, e está precisando você, ter bom ânimo e se levantar. Talvez você precise gritar mais alto. Talvez você tenha uma vontade muito débil, muito fraca, e com qualquer não você se abate, qualquer não você para de avançar. Talvez o Espírito de Deus está, eu tenho certeza, falando essa manhã com você. Talvez você está precisando se levantar contra a multidão, resistir à oposição e dizer, gritar mais alto: Jesus, não vou mais me submeter a isso, não vou mais dar ouvidos a essas palavras, a essa multidão que quer me tirar do foco. Talvez o Senhor quer que você pare de subir em ar, nesse coma, para sentir talvez mais alto que os outros, para compensar aquilo que você tem de medo. Deixa o Senhor Jesus cuidar. Ele quer que você tenha bom ânimo, você se levante. Existe um chamado para cada um de nós, mas queridos, para de usar subterfúgio, para de usar muletas no ministério, para de usar falsa espiritualidade para dizer que você é um homem ou uma mulher de Deus. Para de usar, de manipular as emoções das pessoas para você sentir, com o seu ego acariciado, para você sentir: nossa, eu sou importante, eu sou bom. Queridos, o Senhor quer que você seja você mesmo. O poder que emana dele é para justamente tirar, aparar todas as arestas da nossa vida, para que nós possamos ser nós mesmos, entendendo que eu tenho potenciais, e entendendo que eu tenho debilidades. Eu sei que sem Ele eu não posso fazer nada, e Ele é tudo para mim. Eu sei que eu não preciso me sentir menor do que outras pessoas, nem tampouco me sentir superior às outras pessoas. Tenho meu lugar dentro do reino de Deus, tenho meu lugar dentro dessa engrenagem chamada reino de Deus, que é azeitado pelo Espírito Santo de Deus, que me usa, me capacita dentro das minhas limitações e também meu potencial. É isso que o Senhor quer. Eu não preciso esmagar ninguém, não preciso, expulsar ninguém, porque na realidade a pessoa pecou. Quem não peca? O que nós mais precisamos hoje, queridos, é experimentar e principalmente viver o amor do Senhor. Aquele amor, queridos, que traz para dentro e não expulsa. É muito mais fácil expulsar. Resolve lá no papel, está expulso. O difícil é restaurar. Difícil você investir tempo, você dar ouvidos para aquele que chora. Difícil é você dar ouvidos para você ouvir a voz do coração da pessoa. Às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas o coração você percebe que está borbulhando por feridas e situações não resolvidas. E o Senhor tem levantado homens e mulheres com um ouvido que não é esse natural, mas um ouvido assim do coração, para você ouvir as palavras que não são ditas, as palavras que não são verbalizadas, as palavras você percebe num olhar, as palavras você percebe num gesticular. E a gente só vai poder, queridos, ser esses homens e mulheres sensíveis quando os olhos do nosso coração forem abertos. Porque senão, queridos, se a gente só olhar com esse,
a gente não vai discernir, a gente não vai conseguir ver o que Deus quer que a gente veja, a gente não vai conseguir sentir o que Ele quer que a gente sinta. Ou seja, se os olhos do nosso coração não forem abertos, queridos, nós vamos ser obreiros simplesmente tacanhos, não vamos conseguir atingir o alvo que o Senhor quer. E eu quero dizer aqui uma coisa para os jovens: existe um poder dentro de vocês que precisa ser usado para uma explosão no reino de Deus, e o diabo sabe disso. Por isso que ele propõe tantas coisas para tentar cativar e aprisionar os jovens. E é interessante, né? O diabo quer aprisionar e o Senhor vem para trazer libertação, libertar. Quantos jovens, um potencial incrível, incrível. O texto de Joel foi falado aqui. Que poder que pode ser usado nos jovens e através dos jovens. Eu fui jovem, eu envolvi na igreja desde os meus 8 anos de idade. E muitas vezes eu questionei: Senhor, por que eu não me converti antes? Eu queria estar servindo o Senhor muito antes. O privilégio que hoje os jovens nascem dentro da igreja é um potencial incrível que o Senhor quer usar. Meu horário já acabou. Teria muitas coisas ainda para falar com vocês, mas eu vejo assim que o Senhor está nos dando uma oportunidade em pleno carnaval. Permitimos que o Espírito Santo de Deus sonhe os nossos corações, e aquelas coisas que têm sido usadas para cegar possam nesta manhã serem completamente desfeitas, e a gente possa enxergar com olhos de compaixão, de misericórdia, sabe? Olhos assim, sabe, que não estão prontos para criticar, mas prontos para amar. Bocas que estão assim prontas para ouvir, não impulsionadas para talvez trazer uma palavra, alguma coisa, sabe, queridos? Por isso que nós temos 2 ouvidos para ouvir, mas principalmente o coração que está ferido, está machucado. E nós estamos vivendo hoje um tempo de uma igreja ferida, uma igreja ferida. E eu estive pensando muito sobre a questão do avivar. Eu estava em casa, eu disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O Senhor quer que eu fale uma palavra de avivamento? Mas o que a igreja brasileira sabe de avivamento? A única coisa que nós sabemos são histórias de outras gerações que experimentaram o avivamento. Nós ainda não sabemos o que é avivamento. E o avivamento, queridos, todos os avivamentos, todos, sempre vieram precedidos de um grande momento de arrependimento, de choro, de pranto pelos pecados. Só depois de um grande tempo de choro, confissão de pecados, é que veio o avivamento. E eu amo ler os livros biográficos dos grandes avivalistas, eu amo. Mas uma das características deles todos foi o tempo de choro e de prantear diante do Senhor, pedindo que o Senhor pudesse perdoar os pecados por identificação, confessar o pecado da igreja, confessar o pecado dessa cidade, confessar o pecado desse estado, do Brasil e assim por diante. Queridos, não vem avivamento sem confissão de pecado. É um avivamento muito assim, fogo de palha, passa rápido. Eu vejo que nós precisamos buscar isso. Uma vez foi dada uma palavra profética de um grande homem de Deus que esteve em Belo Horizonte. Isso já faz uns 14, 15 anos de 15 anos de tempo de passado já. 15 anos atrás. Que ele disse: olha, isso foi lá na Lagoinha, mais ou menos uns 15 anos. Ele disse: olha, vai vir um avivamento no Brasil. Ele é estrangeiro. Eu tenho orado pelo Brasil, porque o Espírito de Deus falou na Igreja da América que o avivamento que vai varrer as nações vai começar pelo Brasil. Mas quando esse avivamento vier, todos que estão sentados nos bancos aqui da Lagoinha e as galerias todas, ele fazer assim:
tamanha presença de Deus vai ser tão forte que as pessoas vão para debaixo dos bancos, que não vão conseguir contemplar a glória de Deus. E eu quero convidar você nessa manhã para nós buscarmos a face do Senhor. Nós nos arrependemos, sabe, pelos pecados da nossa vida, da própria igreja, e que os olhos do nosso coração sejam abertos nessa manhã. Porque, queridos, não pode dizer que existe avivamento. Aqui do lado tem um boteco e as pessoas estão caídas ali. Se aqui mais na esquina tem ali um mendigo dormindo na calçada, isso não é avivamento. Avivamento nessas quatro paredes, isso não é avivamento. Não estou criticando, por favor. Eu creio que esse é o nosso alvo, esse é o nosso buscar. Queremos ser avivados, precisamos. Que venha o 7º, 8º, 20º avivado. Mas eu creio, queridos, que o verdadeiro avivamento vive sobre as nossas vidas. Queridos, as pessoas vão se converter só pelo nosso andar. Os bares vão fechar. Nós não vamos precisar de penitenciário. Nós não vamos precisar de delegacia. Vai ser um avançar, um arrastão espiritual sobrenatural. Mas nessa manhã eu preciso, eu quero, eu anseio que eu e você possamos nesse momento, sabe, nos arrepender muitas vezes de coisas que nós permitimos na nossa vida, essas falsas espiritualidades, essas muletas, essas compensações da nossa alma, e que nós possamos nos arrepender profundamente do nosso coração, por causa dos olhos do nosso coração estarem fechados. A palavra de Deus diz: olha, desperta tu que dormes, é tempo de despertar. Jonas, ele foi para o fundo do navio. Diz a palavra de Deus que ele foi lá embaixo, na despensa do navio, era o lugar mais baixo, e lá ele foi dormir. E o navio estava sendo jogado para lá e para cá. Graças a Deus tinha alguém que foi chamar, despertar Jonas. Rapaz, você não se importa, nós estamos na iminência de morrer. Diz o texto que ele dormia profundamente. Quantas pessoas hoje estão dormindo profundamente, espiritualmente falando? Talvez eu esteja, talvez você esteja, talvez um dos meus colegas esteja dormindo profundamente. E nós precisamos ser despertados para aquilo que o Senhor quer. Vamos colocar em pé. Lance fora hoje a capa, talvez, que você usava até agora, alguns minutos atrás. Talvez a capa de coitadinho, de coitadinho. Talvez a capa da manipulação. Talvez a capa, sabe, do fazer as pessoas se tornar dependentes de você. Esse é um momento importante de você ser curado de você mesmo. Todos nós precisamos ser curados de nós mesmos. Talvez você venha abrindo precedentes. Você tenha aberto a brecha e permitido que algumas coisas possam acontecer. Você não está mais lutando. Você cansou. Antes você orava mais. Antes você guerreava. Mas o Senhor quer hoje, nessa manhã, abrir os olhos do seu coração, para você enxergar esse potencial que está dentro de você. E os seus olhos do coração poderem ser abertos novamente. Você voltar a seguir Jesus. Talvez você não tenha enfrentado a multidão, porque você se sente menor que os outros. Você se sente inferior às outras pessoas. Tem buscado subterfúgios para enxergar Jesus. Abandone isso tudo. Abandone. O Senhor quer abrir os olhos do seu coração e você poder ver o potencial que está dentro de você. Existe um potencial incrível. Existe uma graça.
as tuas feridas que você achou.